Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente trouxe aqui para vocês fundos imobiliários que estão pagando mais de 12% aí de rendimento. Turma, lembrando, não é recomendação de compra e durante esse vídeo eu quero te explicar alguns dados, alguns indicadores fundamentalistas que é importante você prestar muita atenção. Inclusive, essa questão do dividendo. Poxa, o dividendo está pagando mais, né? Aquele fundo. Será que eu devo comprar ele? Será que não? Então eu trouxe aqui informações bem valiosas para que você entenda, tá, turma? Infelizmente, ainda existe muita gente com dinheiro na poupança. E isso me deixa muito chateada, turma. Por quê? O medo das pessoas de começarem a entrar devagar, não só na renda fixa, como na bolsa, né? É inacreditável, porque elas deixam dinheiro sem nenhum, sabe, nenhum rendimento. A poupança é péssima, perde para a inflação. Então a minha luta diária, a luta diária de todos os influenciadores é tirar a turma da poupança e mostrar que tem outras oportunidades, né? Os fundos imobiliários, turma, é muito bom. Por quê? Quem investe em fundo imobiliário, né, que é uma forma mais simples de se expor ao ramo imobiliário, ganha todo mês aluguéis. Ou seja, é uma renda passiva, é algo que ela pode manter para a vida toda ali e falar, pô, eu vou ganhar ali um dinheirinho a mais no meu mês para pagar a conta, né? Então a gente trouxe aqui para vocês, e por que olhar para o lado ainda para os fundos? Porque tem fundo bom que ainda está descontado, e eu vou explicar para vocês algo muito importante aqui, fica até o final desse vídeo, que nós vamos falar sobre PVP de uma forma muito importante, e ainda tem fundo muito bom, e a gente também vai falar dos fundos de tijolo. Por que o PVP de fundo de tijolo é diferente de fundo de tijolo, de fundo de papel? O que eles têm de diferente em alguns ativos? Fica aí para entender, porque é importante. Turma, eu quero saber o seguinte, de onde você está vendo esse vídeo? Comenta aqui embaixo comigo da cidade que você está, o seu nome, né, o país, de repente, outro estado. Comenta aqui embaixo comigo da onde você está vendo esse vídeo, tá bom? Que a gente é fuxiqueiro mesmo, a gente gosta de saber as coisas, né, Renan? Vamos para o primeiro fundo, que é o VRTA11. É um fundo de papel, é um fundo muito conhecido, pessoal. Ele é ele é um fundo imobiliário com um perfil mais arrojado, a gente tem que deixar aqui, né? Ele faz operações de maior risco, né? Tem maior retorno, mas quando a gente fala em retorno, a gente também tem que falar em risco, tá? Isso é muito importante, é uma variável muito importante. Pessoal, ele investe em CRIs. O que são os CRIs? São dívidas imobiliárias, tá certo? São ativos ali da renda fixa, são dívidas, tá? Está subindo um prédio, tem dívidas ali, e você, como um investidor, compra aquele fundo que está com dívidas imobiliárias de, né, empresas boas, né? Veja lá se é pulverizado, e te promete pagar um X por mês, tá bom? Isso são os CRIs. Pessoal, olha só, ele é um fundo que não é agressivo demais, mas também não é tão simples de se avaliar, tão conservador. Isso é importante, a gente fica ali no meio, tá? Então ele assume um pouco mais de risco. Ele entrega mais dividendo, mas ele também tem um pouco mais de risco. E isso é importante para os iniciantes, principalmente, saberem. E aí, pessoal, a gente tem vários tipos de CRI, olha lá, tanto ligado à inflação quanto ao CDI. Quando a gente fala ligado, é o CRI indexado à inflação e CRI indexado ao CDI. Quanto está valendo a inflação? Esse CRI está indexado ao valor da inflação. Quanto está valendo o CDI? Esse CRI está indexado ao valor do CDI, tá, gente? Então, a gestão do fundo faz um trabalho de casa, traz aí um dividendo, né, de mais de 13%. E ele é ótimo, porque esse fundo, pessoal, ele tem uma coisa ótima, um ponto ótimo, tá? Ele tem uma reserva de emergência, ele tem aqui, ó, uma reserva de resultado. Por quê? Deu algum problema, ele tem como se garantir, não deixar, opa, vou deixar aqui meus cotistas sem nada. E tem fundo que alavanca muito, e não é o caso do VRTA, tá? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na cotação. E eu quero, aqui eu quero que você preste muita atenção em algo que eu vou te falar, tá, turma? A cotação hoje desse fundo, uma cota, é 76,85. Ele pagou aí nos últimos 12 meses um rendimento de 13,26. E o PVP tá 0,92, tá? Eu vou falar aqui duas coisas importantes. Turma, dividend yield, tá?
rendimento de 12 meses, porque não é só por isso que você vai se basear, tá? Vamos supor, pessoal, que o valor dessa cota, aqui a gente está falando aqui um exemplo fictício, tá? Ele distribuiu ali nos últimos 12 meses R$ 1 por cota. E aí vamos supor que o preço da cota seja R$ 100. Ou seja, ele teve um yield ali no mês de 1%. Agora, se você tem uma distribuição de R$ 1 e divide por 50 a cota, você tem 2%. 2% por mês de dividendo. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Para que você não vá, não, o dividendo tá alto. E tem outro ponto, a questão de fatos relevantes. Às vezes aquele fundo teve uma venda, né? Teve algo explosivo que subiu o dividendo, mas não quer dizer que ele sempre vai pagar aquele dividendo. Então não é só olhar o dividendo. Claro, a gente olha, mas a gente avalia um contexto. O PVP, pessoal, por que eu falo para tomar muito cuidado com o PVP também, tá? O que é esse 0,92? Às vezes é o que a pessoa fala, mas está muito barato. Mas o PVP quer dizer o que o mercado espera desse fundo, né? Então, por que será que o mercado está pagando mais barato nesse fundo, né? Isso pode indicar um risco maior. O mercado já veio e fala, opa, está mais arriscado, então eu vou ficar mais de olho. Isso pode indicar uma expectativa de queda de juros. Ah, vai cair os juros, então eu prefiro não botar aqui, não acho que vai ser tão justo o valor. Pode, em fundos de tijolo, por exemplo, indicar uma vacância aumentada. Então, esse PVP, pessoal, mostra o quanto o mercado está disposto a pagar, tá bom? Nem sempre porque ele está tão descontado, significa que ele está barato e que ele é um ótimo fundo, tá bom? O mercado está disposto a pagar, os que eles são de risco. Então, tudo isso entra na caixinha, tá? Aí a gente vê aqui, turma, a cotação do VRTA11, ele já teve um pico maior, né? A gente vendo aqui no gráfico. E aí a gente tem aqui uma gestão ativa. O que é isso? O gestor ele pode ativamente, se ele achar que ali está melhor um determinado CRI, ou ele quer vender um outro CRI, ele pode ativamente fazer isso, tá? Ele tem aqui um último rendimento, ele pagou, tá? Por cota, 0,85. Tem um valor patrimonial de 1,31 bilhão, ou seja, tem um caixa bom. E uma taxa de administração de 1% ao ano. Aqui eu quero abreviar uma coisa rápida também. Turma, muita gente se pergunta, mas então é 13% menos 1 por causa da taxa de administração? Não, essa taxa de administração ela já é descontada antes de te pagar os 13%, tá? Então não é ela que vai influenciar no pagamento ali que a gente falou de 13%. Dividendo, tá, turma? Olha só essa barrinha. O que ela indica para nós? Por mês, tá? Então, essas barrinhas fininhas, ela indica para nós por mês o quanto que esse fundo paga, tá? Então, tem mês que paga menos, tem mês que paga mais, mas de uma forma geral, está sempre remunerando os cotistas. E isso é importante, né? O atual, como a gente falou, 13,26, e o médio em 5 anos, se a gente passar uma régua, está 16,91, tá? E olha só, pessoal, algo muito importante para a gente falar. O valor patrimonial por cota, porque o que acontece? Todo fundo ele tem um valor de patrimônio, tá? Vou dar um exemplo aqui básico. Todos os shoppings têm, falando de um tijolo, por exemplo, tem valor patrimonial. Então, a cota está sendo justa perante o valor do patrimônio, aqui a gente está dando um exemplo, né? Então, o valor da cota hoje está 76,83, quando deveria, pelo valor patrimonial por cota, valer 83,76, tá, gente? E aí, pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta rápida, e bem rápida, e quero te alertar. Nós estamos vendo um tremendo horror no INSS, tá? Se você aí pensa, Carol, vou investir, eu vou poupar, vou só colocar no INSS. Turma, a gente tem obrigação de te alertar. Renan, olha o que está acontecendo com o INSS. Sabe, toda hora uma notícia. Aliás, cadê as notícias do INSS que a gente quer? Toda hora uma notícia nova, mas do INSS ninguém fala. Não acontece nada. Então, turma, isso é muita esperança, tá? E a gente aqui, a gente explica a verdade para você. A gente quer que você ganhe dinheiro. A gente não quer que você dependa do INSS só, tá? Porque isso daí, você vai ver que é uma grande roubada a pessoa que só depende de INSS. E tem um caminho diferente, que é um caminho que a gente quer te ensinar aqui, né? De você fazer a sua própria aposentadoria, que a gente fala muito em aposentadoria. Lá na frente faz toda a diferença. Pessoal, você ficar aposentado de uma forma que você investiu,
O que eu mais escuto, Renan, é o seguinte: eu deveria ter começado antes. Entendeu? Então, pessoal, fica atento com isso, né? E a gente tem uma comunidade, tá? Onde a gente ensina de uma forma muito mais ampla, pessoal, porque a gente poderia aqui ficar horas e horas falando. Mas a gente tem um conteúdo lá dentro, onde você vai ter mais clareza, onde você vai aprender como montar uma carteira estratégica, onde você vai aprender como montar uma carteira vencedora em momentos difíceis, qualquer cenário, onde você vai aprender conceitos que talvez você não saiba. Por quê? Você vai ter uma mentoria comigo, você vai estar de perto comigo para perguntar, vai ter uma mentoria com o André. Então a gente tem uma comunidade que chama Eu Vivo de Dividendos, tá, turma? E você vai ter um WhatsApp, um grupo da galera que comenta, que se ajuda, tem muita gente que fala ali, e um grupo que a gente vai dar informações, notícias para vocês, tá certo? E tem uma planilha também que a gente vai te dar para você organizar a sua vida financeira. Pessoal, se você não organizar a sua vida financeira, desculpa, vai dar errado, tá? Se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, vai dar errado. Então, pessoal, você tem lá várias aulas para você assistir, mas não é intuito. A gente tem o intuito de ter uma comunidade. Então, faz o seguinte, clica aqui no link, o Renanzinho vai deixar aqui na descrição, e aproveita uma condição especial que a gente vai dar de R$ 200 de desconto para você que entrar por esse link, mas tem que ser agora, tá, turma? Vamos falar de um próximo fundo, que é o TRXF11, tá, pessoal? Um fundo muito comentado, é um fundo de renda urbana, tá? O que acontece, pessoal? Ele combina ali imóveis comerciais, locados e tem contratos longos, que é importante, e também uns CRIs, né? Ou seja, ele investe em imóveis, né? Mas também em CRIs, que ajudam aí a elevar o rendimento mensal. Turma, ele tem imóveis alugados para grandes redes, isso é importante, né? Como supermercado, atacado, né? Costumam ser contratos mais longos, ou seja, tem outra coisa, eles têm multa alta, para se você sair, opa, você não vai sair à toa, você também vai pagar multa, né? E isso dá ao fundo uma renda extra mais estável, sem dúvida nenhuma, né? A pessoa dá estabilidade dos aluguéis, é importante, possibilidade de aumentar o rendimento se a gente tem um juros alto, porque os CRIs acompanham os juros, né? E também um menor risco aí de vacância, tá? Que pode prejudicar o dividendo. Então, vamos ver as grandes lojas ali, né? Supermercado, quem não usa loja, né? Espaço urbano, tudo isso a gente vê, é um consumo básico. E a gente vai ver aqui no Investidor 10, olha a cotação hoje, R$100,18 uma cota, dividend yield de 13,28%, rendimento entregue nos últimos 12 meses. O PVP está em 1, então está um preço justo, né? E ele, olha a liquidez, né? Essa liquidez eu gosto de ver, pessoal, porque quando a gente compra a cota de um fundo, a gente quer uma cota que é negociável. Eu vou vender para o Renan, tem o Renan para comprar, o Renan vai vender para alguém que está ali que vai comprar, tem que ter liquidez, tá? E variando ali para cima, 15,02. A gente vê aqui, turma, ó, vacância baixíssima, 0,22% a vacância física, tem uma taxa de administração de 1%, tem um valor patrimonial de 3,27 bilhões de reais e pagou por cota um último rendimento de 0,93. Pessoal, eu expliquei ali no começo do vídeo algo muito importante sobre PVP e sobre dividendo. Se você não viu, volta, porque é muito importante, tá? Aí a gente vê aqui a barra azul, que mostra para nós o dividendo mês a mês, tá vendo? E aí a gente vê mês a mês e vê que ele sempre está remunerando aqui os cotistas. Se a gente for passar uma régua, a gente tem aqui essas barrinhas azuis, que é o dividendo mês a mês, tá vendo? E aí, o que a gente vê aqui? Alguns momentos mais de alta, mas ele sempre tá, ó, numa constante linha aqui remunerando os cotistas, tá? Dividend yield atual é 13,28% e os 5 anos ali, a média, 12,67% aos 12 meses ali, né? Os ativos, pessoal, eu adoro multimóvel, eu não gosto de fundo monoimóvel. Então, a gente vê aqui, ó, 36 ativos em São Paulo, que é onde a economia gira muito. Goiás tem 7, Pernambuco tem 5, Bahia, Rio de Janeiro tem 4, Pará, Paraíba tem 3, Sergipe tem 2, e aí a gente vê aqui, ó, Maranhão, Ceará, Santa Catarina e Piauí tem 1. Ou seja, ele é bem colorido, o que importa muito, os ativos estão diversificados. A gente vê Extra, Loja Sai,
Pão de Açúcar, né, que são lojas grandes, são bons inquilinos. Então, tá aqui, ó, tem muita loja que está crescente, inclusive, né? O Assaí cresce muito. E em vários lugares, importantes, inclusive. Essa barra, turma, que está aqui, que aliás é uma ferramenta muito bacana do Investidor 10, mostra essa barrinha bege vacância e a ocupação é azul. Veja que, olha, quase não aparece a vacância aqui, né? Da barrinha marronzinha. Por quê? Ele está praticamente todo ocupado. E isso é muito importante para nós. E aí, turma, eu vou falar de um fundo, que é um fundo de uma gestão que é excelente, que eu gosto muito, que é a gestão Quineia, que é do Grupo Itaú, tá, turma? Que é o KNSC11. Mas antes de eu destrinchar ele inteiro, assim, para você, eu queria te pedir uma gentileza. Se você gosta do nosso canal, pessoal, dá o seu like, né, Renan? Agradecidamente, toma sua Coca-Cola e dá um like para nós, turma, porque ajuda aqui o nosso canal. E vem aqui, se inscreve e ativa o sino também para você ter mais vídeos para estudar. Então, pessoal, o KNSC11 ele é um fundo high grade, tá, do Quineia, e ele foca em dívidas imobiliárias, tá? Os CRIs são indexados aí à inflação, né? Tem uma carteira diversificada e a gestão ela é mais conservadora. Ou seja, o que quer dizer isso? Que ela não vai arriscar tanto quanto outros fundos de papel. Então, ele é um fundo que não tem imóveis físicos, tá? E ele investe no bastidor do mercado imobiliário. O que ele faz, turma? Ele empresta dinheiro para ter construções, tá certo? Incorporadoras também, e empresas usando imóveis como garantia. Ou seja, Renan, eu vou te ajudar a construir sua casa, mas eu quero a sua casa como garantia também. É isso. Né? O que deixa o investidor mais tranquilo, pessoal? Todos os empréstimos, eles são garantidos por imóveis. Não pensa que você vai sair lá devendo, né? A carteira ela é bem espalhada e o grupo Quineia que faz uma gestão muito boa, tá, gente? E prioriza aí operações nesse fundo com risco mais controlado, que é muito importante. Agora, todo mês quase tá lá pingando. Oba, pingando, né? Todo mês ali, dividendo, rendimento. Sem depender, né, de vacância, que a gente vê em imóveis de tijolo, obra, reforma, né? E aí a gente vê aqui para quem quer esse fundo, renda forte e previsível, porque é mais previsível, né? Mas não quer lidar com tanto risco. A gente vê aqui a cotação do KNSC11, R$ 8,55, ou criatura, com menos de R$ 10 você vira cotista desse fundo. E não me engana, porque eu sei que você nas brejinhas aí do bar você paga mais. Dividend yield nos últimos 12 meses o rendimento, 13,48%. PVP 0,97 é o quanto o mercado está disposto a pagar. Esse fundo é ótimo. Mas por que será que o mercado está disposto a pagar 0,97 agora, nesse atual momento? Entendeu? Vamos ver lá para frente. Esse PVP deve aumentar. Daqui a pouco o mercado fala, teve algo bom no fundo, então vai ficar mais caro. E aí, vamos ver aqui, né? A cotação, a gente vê aqui no gráfico, subida. É um fundo muito bom, na minha opinião. A gente vê aqui, fundo de papel, 1,20% de taxa de administração, pagou um último rendimento por cota, 0,09, tem 1,77 bilhão de caixa de valor patrimonial. E aí a gente vê a barrinha azul, né? Aqui, ó, mensal. A gente vê algumas vezes ela subindo, algumas vezes ela descendo, mas de uma forma geral, principalmente agora tá pagando bem, né? Porque a taxa de juros está elevada. Na média aqui, se a gente traçar uma reta, a gente vai ver 15,41%. E aí, turma, a gente tem um outro fundo que tem muita gente comentando também, que é o RBRR11. A gente, inclusive, falou desse fundo, né, Renan? Esse tempo recentemente. Ele tá na... Não, esse fundo tá em alta. Tá em alta. Os analistas estão falando muito, né? Estão comparando ele com o MXRF11. Porque, e também os analistas estão comentando muito dele, né? Ele é um fundo de CRI high grade, tá? Ou seja, bons CRIs. A gente fala high grade, bons FIIs, tá? Perdão, bons CRIs, tá? Focado em operações mais seguras e de crédito forte. Então, ele prioriza aí dívidas imobiliárias, turma, que tem garantia sólida, tá? Ranking elevado, rating elevado das dívidas, né? E ainda que entrega também com ótima renda. Então, investe em CRI de empresas grandes, tá? E essas empresas grandes, normalmente elas vão pagar, tá? Elas têm dívidas imobiliárias, mas elas vão honrar com a dívida. E esse fundo sabe muito bem lidar, a gestão sabe muito bem lidar com isso.
Tem uma carteira bem planejada, né? Boa parte dos CRIs tem rating alto, garantias, está em regiões aqui valorizadas, principalmente São Paulo, e os setores são variados. A gente vê residencial, galpão, laje, tá? Então está espalhado aí em vários setores. Para quem está começando no mundo dos FIIs, pessoal, dizem que esse fundo aqui, e estude, é ótimo, tá? Não é recomendação de compra nenhum fundo aqui, turma. Por quê? Porque é fácil entender a lógica dele, tá? Você empresta dinheiro para projetos sólidos, tá certo? Bons, e com uma garantia forte, e você recebe juros daquilo todos os meses, tá? Eu te empresto, mas beleza, mas então você me paga com juros. Tudo bem? Tudo bem. E aí fica combinado. Aí, pessoal, ele tem uma renda excelente. A gente vê a cotação hoje, no investidor 10 aqui, está 84,42. Dividend yield, o rendimento pago nos últimos 12 meses, 12,55%. O PVP ainda com desconto, 0,91. Por que o mercado está vendo isso? Vê lá no primeiro fundo, eu expliquei bastante sobre isso. E subindo, ele está barato, mas ele está variando para cima. E o mercado vai olhar daqui a pouco com ótimos olhos, né? 17,23%. Aqui a gente vê o gráfico, olha lá, de subida, né? Tem alguns momentos aqui que desce um pouco, mas sobe, está num momento muito bom. A taxa de administração, para mim, baixa, 0,15%. Pagou um último rendimento de 0,70 por cota e tem um valor patrimonial aí de 1,40 bilhão, tá? É um fundo de papel. Olhando as barrinhas azuis por mês, tá? Aqui é por mês, tá, turma? A gente vê que o atual é 12,55%, mas o médio, né, se a gente pudesse traçar o médio, seria 14,99%, quase 15%, o médio em 5 anos. E aí a gente vê o valor patrimonial por cota, deveria ser, pelo que ele tem, 92,66, mas o valor da cota está em 84,42, tá? E tem 1,40 bilhão de valor patrimonial. Então, turma, veja bem, você que está com dinheiro na poupança, a gente não vai ficar bravo com você, quer dizer, vai, mas veja outros caminhos, tá? A Bolsa de Valores não é só para milionário, não é só para quem tem grana. Carol, mas eu não entendo, mas a gente aqui tá para te ajudar. Tem um monte de gente aqui, canais ótimos para te ajudar, tá bom, turma? Veja também ativos da renda fixa, mas criatura, não fica com seu dinheiro na poupança, tá bom? A gente trouxe aqui hoje fundos que estão pagando mais de 12% aí, porém, estude, não vá só pela questão do dividendo. Veja o que aquele fundo entrega, veja se aquele fundo tem coerência, se tem uma gestão boa, tá bom, gente? Porque eu sempre falo aqui, você está entregando a sua Ferrari para um gestor cuidar. E aí, ele vai bater a Ferrari ou ele vai cuidar bem, tá bom? Então é isso, turma. Eu sempre falo aqui, Voa Brasil, ó, quem investe futuro agradece, atenção aqui. Um beijo de luz e eu sempre falo que o mais importante, né, pessoal? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.